Bom, vamos para mais uma resolução de exercício. A questão 9 da prova de vocês foi outra que, por incrível que pareça, eu errei. Então, acho que esse ano realmente é um ano anormal. Mas, enfim, a questão 9 era uma que tinha pegadinha, precisaria de um raciocínio a mais. Ela era o seguinte: em um laboratório, um cientista realiza testes com diversos materiais para estudar um fenômeno da dilatação. Em um dos experimentos, ele deseja encaixar perfeitamente um anel de cobre em um cilindro, ou seja, ele queria pegar esse anel e fazer um encaixe nesse cilindro. Veja que eu já pintei a superfície aqui do anel e aqui também é o momento em que ele faz o encaixe, tudo bem? Este é o problema, ele quer que esse anel encaixe neste cilindro. O anel possui o raio interno, então o raiozinho aqui é 2 centímetros, já tenho anotado, a 20 graus Celsius. Então ele coloca aqui uma temperatura de 20 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação linear igual, então o coeficiente de dilatação do cobre, linear do cobre, é 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1. Determine aqui variação de temperatura. O anel deve ser aquecido para que ele seja introduzido em um cilindro cuja área da base é igual a 32 centímetros quadrados. Então a superfície aqui, olha, me deu centímetros quadrados. Então já é uma superfície. Essa área aqui, ele tem 32 centímetros quadrados. Ou seja, já que eu estou trabalhando com superfície, eu já sei que eu vou usar a segunda equação, onde a minha variação de superfície é o meu beta vezes a minha superfície inicial vezes a minha variação de temperatura. Uma coisa que dá para a gente observar aqui é o seguinte, que a minha superfície é diretamente proporcional à minha variação de temperatura. Então, quanto maior a minha variação de temperatura, ou seja, se eu aumentar ela, a minha superfície vai ter que aumentar também. Tudo bem? Então, essa aqui é a minha equação, onde o beta, por conveniência, é 2 vezes o alfa. Ok? Então, olha, sabendo disso, então vamos para o problema. Anotei os dados, tudo bem? Eu tenho que fazer com que meu anel cresça para ele poder se encaixar aqui. Ok? Então, para quem não sabe, a figura geométrica do anel é um círculo, certo? Uma circunferência, um círculo. E para eu calcular a área de um círculo, é πr ao quadrado. Tudo bem? Então, essa minha área aqui é equivalente à minha superfície do anel. Tudo bem? Então, minha superfície do anel, ele vai ser igual a πr quadrado. Esse R aqui, pessoas, não é diferente, tudo bem? Eles são iguais. Então, minha superfície do anel vai ser o que? O π, ele pediu para eu considerar na questão igual a 3. E o raio ele me deu 2 centímetros, certo? Então, minha superfície do anel vai ser igual a 3, 2 ao quadrado, 4. Então, a superfície do anel é igual a 12, se é superfície. E eu coloquei o 2 está em centímetros, então aqui vai ser centímetros ao quadrado. Então, a superfície do anel é de 12 centímetros quadrados. Ok? Então, vamos continuar. Beleza, então já tenho que a superfície do anel é 12 centímetros quadrados e a do cilindro é 32 centímetros quadrados. Então eu tenho que saber o tanto que a superfície do anel tem que crescer para poder dar um encaixe. Então, matematicamente, esse crescimento, esse valor tem que ser igual a este. Então, para eu saber o tanto que ele tem que crescer, eu vou calcular um ΔS, que é igual à minha superfície final que eu quero que ele chegue e a superfície inicial que ele tem. Certo? Então, a minha superfície final
minha variação de superfície, o tanto que ele tem que crescer é o seguinte: eu quero que ele chegue a 32 centímetros e ele começa, minha superfície inicial do anel, e ele começa a 12 centímetros. Então, ele tem que variar 20 centímetros quadrados. Então, já sei o tanto que o anel tem que crescer. Tudo bem? Sabendo disso, volto para o meu exercício e vou jogar essas informações agora na minha equação. Então, meu ΔS é o tanto que ele tem que crescer. O anel tem que crescer 20 centímetros quadrados. O que é o beta? O beta é 2 vezes o alfa, no caso do cobre. A minha superfície inicial do anel é 12. E a minha variação de temperatura é o que eu quero descobrir, certo? O tanto que ele tem que variar. Bom, feito isso, então eu venho aqui 20, 2 vezes o valor do meu alfa é 0,5 vezes 10 elevado a menos 3, vezes, reescrevo 12, e a variação de temperatura é o que eu quero descobrir. Tudo bem? Então isso aqui vai me dar 20, 2 vezes 0,5 é 1, 1 vezes 12 é 12. Então se eu pegar esse aqui, vezes esse aqui e vezes esse aqui, vai me dar 12. Sobrou esse termo, vezes 10 elevado a menos 3, vezes a variação de temperatura que eu quero descobrir. Tudo bem? Então, olha, isso aqui vai ser 20 igual, veja que eu estou com 12 e tenho esse 10 elevado a menos 3, certo? Então, minha vírgula imaginária, ela está aqui, certo? Então, para eu eliminar esse 10 elevado a menos 3, eu tenho que andar para a esquerda. A minha vírgula para a esquerda, em notação científica, para a esquerda é positivo. Então, positivo com negativo, eles vão se anular, tudo bem? Então, eu vou andar 3 vezes. 1, 2, 3. Então, esse aqui vai me dar 0,012. Eu sumo com essa casa aqui, vezes ΔT, certo? Então, olha, se A é igual a B mais C, B mais C é igual a A, certo? Então, se 20 é igual a esse termo, este termo é igual a 20. Então, ΔT será igual a 20. 0,012 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Essa divisão vai ser aproximadamente 1666,67 graus Celsius. Uma das provas estava pedindo variação de temperatura. Então está aqui minha variação de temperatura. E a outra pedia para eu calcular a temperatura final. Então, para eu calcular a temperatura final, eu sei que ΔT é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Se esse aqui é minha variação de temperatura, isso aqui é minha temperatura inicial. Então, ΔT vai ser 1666,67 igual à temperatura final menos a minha temperatura inicial. Então, se eu pegar esse termo que está negativo e passar por outro lado, a minha temperatura final vai ser igual a 1686,67 graus Celsius, aproximadamente. Ou seja, uma das provas pedia variação de temperatura e a outra prova pedia temperatura final. Tudo bem? Então é basicamente isso aí. Ou seja, para esse anel fazer o encaixe nesse cilindro, ele tinha que variar essa temperatura ou alcançar essa temperatura final. Ok? É basicamente isso.